A vida é uma saga das nossas derrotas ou evoluções. Se preocupar, muitas das vezes não resolve aquilo que está nos preocupando. Esse foi um texto que eu escrevi, não tenho aqui uma data, mas é mais ou menos um ano ou 2 anos. E a história é o seguinte: todo mundo, com exceção de pessoas que talvez não se enquadrem como pessoas comuns, passam por situações, conflitos e no dia a dia que a derrota é mais numerosa, tá? Até pessoas que aparentemente elas têm uma vida estável, mas se a gente for analisar, olhar direitinho, conversar, a gente vai ver que essas pessoas elas não têm só partes boas, só vitórias e conquistas. E se elas têm essas conquistas, é porque por trás teve muitas situações que ela teve que superar, né? Aqui, um quarto, não sei se vai dar para ver, aqui tem um monte de livro, um monte de caderno. Tem algumas provas que eu já fiz, de concurso que eu prestei, tá? Consegui algumas aprovações, não consegui colocar meu nome ainda, não fui nomeado, numa boa colocação, tá? Não coloquei o meu nome numa lista, porque quem estuda para concurso sabe que uma aprovação não é o suficiente se você não está dentro do número de vagas, né? Você pode de 0 a 100 tirar 90 e não estar entre os 5 primeiros. E às vezes é só uma vaga. Então isso faz parte também. E a ideia, isso aqui, tá? Tanto da escrita como do áudio, é o seguinte: a importância, tá? Muitas das vezes a gente procura conteúdo, procura livros que nos ensinem passo a passo, receita, algum comportamento que a gente deva replicar de alguém que já esteve lá, que já conquistou, que já construiu, que a gente tem uma certa admiração. E isso é bem legal, isso motiva. A gente talvez pense em mudar alguns comportamentos, só que o mais comum, tá? Infelizmente, é que a gente tente e falha. É que a gente tente fazer, tente mudar, tente melhorar algumas coisas e não consiga ter o resultado, nem o mínimo que a gente quer. A gente coloca um prazo, a gente coloca um objetivo, um mini objetivo, quebra o objetivo para tentar conquistar e não consegue, tá? Isso é comum, isso faz parte. A importância, o passo a passo que a gente procura, na verdade, a gente procura de uma forma equivocada, porque o mais importante para quem quer conquistar alguma coisa não é necessariamente aprender a vencer, aprender a construir algo, é aprender a importância da derrota, tá? É gerenciar essa derrota. Um exemplo, antes de entrar na faculdade, eu tentei 3 anos a universidade pública. Primeiro ano não consegui, segundo não consegui. Foi o que eu fiz. Eu peguei os 2 primeiros anos, vi o que eu estava fazendo de errado, a matéria que eu estava bem, a matéria que eu não entendia nada, porque não é só, eu gosto de matemática, eu gosto de português. Não, você tem que sair bem nas duas matérias, ou pelo menos ter uma média razoável em todas, tá? Então, os 2 primeiros anos que eu não consegui, foi a base que eu estudei, eu vi que eu estava cometendo de erros e consegui, tá? Consegui ajustar matemática, biologia, química, são matérias que eu tenho uma nota muito baixa. E esse é o motivo de que eu não estou conseguindo. Então, eu peguei essas matérias, consegui estudar, consegui dar uma atenção, consegui, no terceiro ano de tentativa, entrar na universidade. E não é só na universidade, qualquer coisa que a gente queira conquistar e já tentou dezenas de vezes e errou, tá? A gente tem que tentar mais uma vez e não só tentar às cegas, pegar aquilo que a gente não conseguiu, estudar, encontrar um motivo do porquê a gente não conseguiu e através das derrotas, essa é a ideia, tá? Usar as derrotas como material para que a gente consiga construir um mapa, construir alguma coisa que nos direcione, tá? Ou pelo menos aponte onde é que eu estou errando, onde eu não estou avançando, qual é aquele erro que persiste em cada ano, em cada mês, em cada prova, tá? E qualquer área da vida, eu falo em prova como um exemplo pessoal, mas pode ser exercício, pode ser
no próprio trabalho, alguma produção que eu não esteja conquistando, alguma subir em um cargo, conquistar um cargo com uma remuneração melhor, porque você está 5 anos, 10 anos e está no mesmo cargo e não sobe, porque tá? É a empresa, é o ambiente, são as pessoas, é a sua falta de qualificação. Então, assim, nossos fracassos, tá? E como tá aqui, tô olhando pro meu computador, a vida é uma saga. Essa saga não significa, essa frase aqui não significa que a gente vai passar por uma saga que vai só perder na vida e achar isso normal. Não, a derrota, ela faz parte, ela é mais numerosa, mas ela deve ser transformada em material, tá? Em recursos. Recursos para que a gente venha se auto-aprimorar. Então, assim, a importância das derrotas, que muitas das vezes a gente procura vitória, soluções, passo a passo, receita, algo fixo. Isso não existe, tá? O mais importante é aquilo que a gente tem experienciado. Então, assim, faz parte do nosso crescimento, tá? A derrota faz parte do nosso crescimento, desde que eu corrija o que está errado e através dessa correção eu consiga melhorar. Não é perder, achar que está certo, tentar de novo, sem inteligência e sem estratégia, tá? E os vencedores também, eles têm mais derrota do que vitória. Você pega atletas, jogadores de futebol, escritores, qualquer pessoa em qualquer área da vida que teve sucesso, você vai olhar o histórico, ele, antes de escrever o primeiro livro, ele foi negado por 20 editores, tá? Alguém leu o texto dele, disse que estava uma porcaria, disse que ele não tinha habilidade para escrever. Você vai pegar alguns jogadores, você vai pegar alguns atletas, e você vai olhar que eles tentaram, eles tiveram um não, encontraram portas fechadas e não desistiram, tá? Muitas das vezes, até pessoas talentosas, só que não foram reconhecidas. E essas pessoas talentosas, antes de aflorar o talento, elas erraram bastante, tá? O último exemplo aqui, o goleiro Rogério Ceni, eu lembro que ele é bem peculiar porque é um goleiro, só que ele fazia gol de falta, né? Pênalti e tudo. E eu não lembro agora qual foi o site que eu li. Ele disse o seguinte, que antes de fazer o primeiro gol, ele já tinha tentado nos treinos, ou pós-treino ele ficava sozinho treinando, tá? Eu não lembro se foi 1000 vezes, se foi 12 mil, mas foi um número assim muito grande, muito absurdo. Então assim, ele fez o primeiro gol de falta. Antes do acerto, ele já tinha errado milhares de vezes. Então ele tinha aperfeiçoado, ele tinha errado o suficiente, transformado esses erros em material, em recurso, e através desse recurso ele conseguiu, tá, aprimorar, identificar o erro e aprimorar sua habilidade. Às vezes, só em tirar alguns comportamentos, tá, alguns erros que a gente comete ali, amadorismo, que a gente nem percebe, mas só o fato de eliminar já é o suficiente para a gente conseguir avançar. Então, a saga das derrotas é essa. A gente pegar as derrotas, os conflitos e usar como material de evolução. Não ficar deprimido, alimentando com ódio, com revolta e não evoluir. Não adianta xingar, não adianta fazer nada disso se a gente não pega isso e transforma para o nosso próprio bem, tá? A ideia é essa. Tem outras coisas aqui, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente para a gente conseguir ter uma noção e uma mudança de comportamento, tá? O mais importante é o nosso autocorreção. Acho que a ideia é essa, tá? Vou parar por aqui antes que eu alongue demais, já tá quase 10 minutos e a ideia foi entregue.